Nessa noite feliz, nós saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez nessa noite de quarta-feira para tributarmos ao nosso Deus louvor, honra, adoração. Nós começamos a estudar sobre o tema família. Nós tivemos na quarta-feira passada o nosso pastor nos ensinando sobre a importância de uma família estar alicerçada sobre a rocha. Domingo agora, em continuidade a este tema família, esteve aqui conosco o pastor Gustavo, e ele falava também sobre esse tema família. Eu me lembro que ele falava da importância de nós, família, sermos o mesmo crente do domingo, mas sermos esse mesmo crente do domingo também na segunda-feira. E hoje nós continuaremos aprendendo a palavra de Deus. Nesse início eu quero convidar você que está aí na sua casa, ou andando em algum lugar, mas assistindo pelo celular, no computador, para que nós leiamos a palavra de Deus no Salmo 127. Salmo 127 fala da segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Diz assim o texto sagrado: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora, meus irmãos, e logo após estaremos louvando ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. E na sequência, já o nosso pastor estará nos trazendo a palavra. Oremos. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por estar na tua casa nessa quarta-feira, uma vez mais. Te agradecemos por tua palavra, Senhor, essa palavra que fala da tua bênção no meio da família. Te louvamos, meu Senhor. Agora venha receber nos altos céus, meu Pai, os louvores que estaremos tributando a ti, meu Senhor. E logo após também, Senhor, já te peço, prepara o meu coração, o coração de cada um dos teus filhos, que estaremos, Senhor, ouvindo a tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar aqui a Camila, a Daniela e a Luana, que estarão juntamente conosco louvando ao Senhor com o hino 531 e o 274. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Este nome dá conforto.
no 271. 274, perdão. Do mundo perdido em pecado se achou. Jesus é a luz do mundo, mas nas densas trevas a glória brilhou. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder. Perfeita paz, um novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Nas trevas do mundo já temos Betel. Jesus é a luz do mundo. Irás pela luz se tu fores fiel. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder. Perfeita paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Ó cegos e presos no vale de horror, Jesus é a luz do mundo. E manda chamar-vos a ser seu fulgor. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder. Perfeita paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Nem sol nem luzeiros no mundo haverá. Jesus é a luz do mundo. A luz do seu rosto ali brilhará. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder. Perfeita paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glórias a Deus, que maravilha. Sempre é bom termos alguém para fazer a parte do louvor. Eu, na minha adolescência, na minha juventude, eu era cantor, eu cantei muito. E eu gostava de cantar os hinos do Oséias de Paula e do Vitorino Silva, que são hinos muito altos, né? Mas depois, quando se começa a pregar, lá se vai a voz. Porque enquanto você canta 5 minutos, a gente prega 40 minutos, 1 hora. E é muito difícil conciliar isso, né? Nós temos a figura no Evangelho do pastor Jimmy Swaggart. Ele talvez seja a pessoa mais perfeita na conciliação do ministério, porque ele é um músico extraordinário, um cantor por excelência e um pregador fenomenal. Então, mas não é todo mundo que tem esta capacidade. Então, sempre é bom recorrer, e graças a Deus, Deus tem nos dado bons músicos, bons cantores na nossa igreja aqui na Vila Germano, e eu fico feliz por isso. Que Deus abençoe a família do pastor Jean, as meninas Camila, Luana e Daniela. Isso, até a Daniela se empolgou para cantar agora. Que coisa boa, né? Graças a Deus por isto. Meus irmãos, nós vamos então continuar o nosso ensino, o nosso estudo sobre a família. E o pastor Jean estava relembrando aqui
principalmente do culto de domingo, e eu estava muito emocionado domingo por receber meu filho, e por tudo aquilo que a gente viveu, eu poder ver meu filho no púlpito. Então eu estava meio no ar no domingo, não estava vendo muita coisa, mas depois em casa, assistindo, né, eu pedi para o Wesley fazer o corte ali na pregação, e foi para muitos lugares do mundo aquela pregação. Nós enviamos para vários grupos, para os amigos. Ele rodou o mundo já de domingo para cá. Mas eu estava vendo a seriedade daquilo que ele falou para nós. E nós que começamos o estudo sobre a família, e eu falei sobre o amor inicial, baseado no livro de Cantares, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o amor em crise, mas é importantíssimo nós nos debruçarmos nessas verdades, principalmente daquilo que foi pregado pelo Gustavo aqui no domingo, para corroborar aquilo que nós começamos a ensinar na quarta-feira. Se na nossa casa, no seio familiar, aonde ele disse que nós cometemos as maiores falhas, os maiores pecados, se nós não consertamos lá, dificilmente a igreja terá a capacidade de pôr as coisas no lugar. Mas a igreja é um bom ambiente para as famílias serem aferidas naquilo que elas representam para a sociedade e, sobretudo, para Deus aqui neste mundo, que é o autor, o inventor da família, é o próprio Deus. Eu gostaria de pedir para que se pusesse o texto que está em Cantares, capítulo de número 3, nós vamos ler do 1 ao 5. Eu tenho uma apostila aqui, mas eu faço uma contextualização, então eu quero ler no puro, lá na Bíblia Sagrada. Então me acompanha nessa leitura. Já foi lido aqui, inicialmente, o Salmo de número 127. E eu gosto por demais do Salmo 127, o Salmo 128, porque eles resumem aquilo que nós entendemos por família e, sobretudo, o conselho de Deus, né, sobre a família, sobre esta grande preocupação. Tem um ditadinho do Facebook, né, que alguém diz assim lá, eu gosto dessas coisas, eu rio sempre sozinho, mas lá diz assim, eu já sou pobre, mas este ano eu bati o recorde, né? Então a coisa está cada vez pior, e este acaba refletindo na família essas coisas, que parece que não, mas refletem como problemas que precisam ser solucionados. Então nós vamos lá. De noite, minha cama, esta é a sunamita, a esposa que está falando, agora já é casada, já não é mais a namorada, a noiva, agora ela já é casada. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não o achei. O 2, levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Verso 3. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei, viste aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Versículo 5, para concluir. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém,
pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos a figura do que nós já apelidamos sábio Salomão. E fora a figura de Jesus Cristo, dos seres humanos conhecidos, é quase que uma unanimidade, que ninguém jamais conseguiu superar a sabedoria de Salomão. E principalmente o Eclesiastes e o Provérbios, eles demonstram até que nível foi esta sabedoria dele. E o testemunho da rainha de Sabá, que foi um dia visitá-lo, ela expressa dizendo assim, hoje eu estou vendo aqui, eu estou conhecendo o poderio, a riqueza e toda a sabedoria de Salomão. E eu afirmo com certeza que não me contaram nem a metade. Olha o assombro de uma rainha, de uma mulher tida como inteligente, sábia também, e que sabia fazer julgamento das coisas. Pois muito bem, este homem que eu estou usando a sua figura, o seu exemplo, para basear no nosso estudo, eu disse que ele, quando conheceu a sua noiva, a sua namorada, e isso está no capítulo 1 de Cantares, principalmente no capítulo 1, você vai ver esse rapaz, este jovem, apesar de toda a sua sabedoria e toda a sua inteligência, ele foi embriagado pelo amor, ele foi embriagado pela beleza e pelos encantos daquela mulher, e ele não conseguiu fazer nada mais que não elogiá-la, dar detalhes da sua beleza, encantar-se com os seus lábios, com a sua voz, com os seus olhos, com a sua cor. Ele vai enumerando todas as qualidades físicas desta mulher. E por causa disso, ele acaba casando com ela. E nós conhecemos a história de Salomão, que ele foi, e é uma discussão teológica que vai muito além daquilo que nós podemos tratar num ensino como esse, mas ele teve envolvimento com muitas mulheres, muitas, chamadas mulheres e concubinas. Mas a realidade é que a Bíblia se ateve a esta história para contar que este homem sábio, este homem praticamente um superdotado, ele de repente ele teve aquilo que a gente chama de crise matrimonial. E a esposa denuncia esta crise quando ela acorda pela noite e ela não tem a figura do esposo ao seu lado. Ela sente a falta dele. E hoje nós estamos vivendo, e quem é pastor, eu sou pastor há 27 anos, meu pai foi pastor por 60 anos, e eu convivi dentro de uma casa, quando eu nasci, o meu pai já era um obreiro, já dirigia uma igreja, e durante toda a minha vida, tanto no ministério do meu pai como no meu, eu vivi e convivi com famílias sofrendo, e principalmente na cultura machista brasileira. Geralmente as mulheres são abandonadas, são largadas, passam pela separação e pelo divórcio. E quantos testemunhos eu vi, e quantos pedidos de orações, isso marcou muito a minha vida, viu, pastor Jean? Eu acompanhei, por ser filho de um pastor, eu acompanhava muito minha mãe nos círculos de oração da minha época de menino.
aquele ciclo de oração lindo que as irmãs se reuniam para orar de verdade à tarde. E eu sempre fui gordinho, né? E eu tinha uma fixação para um negócio que tinha no ciclo de oração, porque na época, para fazer a festa anual, realizar o evento do ciclo de oração, todo o ciclo de oração no final tinha uma jarra de quiçuco e um bolo. Então elas vendiam os pedaços para juntar dinheiro para a festa anual. E eu sempre acompanhei o ciclo de oração, um pouco de olho na oração e escutando, que menino sempre está muito atento ao que estão falando, e os testemunhos. E eu esperando a hora do final, que é onde ganhava um pedaço de bolo e um copo de quiçuco, né? Que era uma coisa assim, uma iguaria na nossa época. As meninas nem sabem o que é isso, né? Mas o máximo que elas sabem que é o tangue, né? Mas nossa era quiçuco. É um negócio que só mudava de cor, né? E servia para matar a sede e para coçar a garganta, porque descia queimando tudo. Bom, mas a realidade, meus irmãos, que o que me chamava a atenção e marcou minha vida, eram duas coisas: testemunhos de irmãs que tomavam a frente, não tinha nem microfone, era uma mesinha que se punha assim em frente do púlpito, e as irmãs vinham até aquele lugar para dizer: eu orei por 15 anos, eu esperei por 20 anos, mas hoje eu vim aqui testemunhar que Deus fez um milagre na minha vida. E não foi uma ou duas vezes, muitas vezes eu apanhei do meu esposo. Quando eu fiquei crente, eu tinha que vir escondido, mas eu consegui, eu ganhei a vitória no joelho, no ciclo de oração, e era lindo ouvir isso. E a outra coisa que marcava era exatamente isso, o pedido de oração da irmã quase que desesperada, muitas delas fugitivas, e ainda acontece hoje. Mulheres que têm o esposo que não são crentes, o círculo de oração durante o dia é uma oportunidade de escapar da guarda do esposo, que proíbe ela vir para o culto. E então no ciclo de oração eu me lembro que as irmãs vinham: olha, ele está trabalhando na madeireira, daquelas coisas lá de interior, onde eu vivia em Guarapuava. E aí as irmãs vinham e os rogos dela, a oração, o clamor, o pedido é: orem pelo meu esposo, porque eu creio que Deus ainda vai salvá-lo. E isso é uma coisa extraordinária para a fé, para a história da Assembleia de Deus. Mas o que é que nós estamos vivendo no dia de hoje? Quando a crise vem, e eu chamo essa questão do meu estudo das fases do amor, que são 5, elas são praticamente cíclicas, porque começa no amor inicial, aquele amor do namoro, do noivado, que infelizmente ele é deturpado na nossa cultura. Quando eu falei a semana passada que se gasta todos os elogios, abraços e beijos no namoro, não se guarda para o momento certo do casamento, e depois, quando era necessário, quando era importante, quando é legal, quando é bíblico, as pessoas já enjoaram, e aí o amor vai se indo com a convivência e vai fracassando. Mas, meus irmãos, hoje eu vim aqui para tentar passar a ideia daquilo que acontece com o homem mais sábio da terra. Apesar de toda a sua sabedoria, ele também passou pela crise. E acho que uns 3 anos atrás, teve um encontro de casais lá na sede, e aí eu e a minha esposa fizemos a inscrição e fomos lá. E daí, quando eu cheguei, eu me lembro, quando eu cheguei lá, alguém falou: mas até o senhor, pastor, é que eu estou na crise dos 34 anos de casamento, porque diz que tem a crise dos 5, dos 10, tá? Falei: eu estou na crise dos 34 anos, porque eu sou o tipo da pessoa que eu sempre estou na luta para melhorar, para controlar o meu ímpeto, né? Porque
enquanto a Eva, ela caminha normalmente, ela que está certo, ela vai, ela tem tranquilidade, eu voo, e é para ontem, então acaba dando problema isso em relacionamento, né? E aí a tristeza de quando vem a crise, e graças a Deus eu não estou em crise, foi uma brincadeira, mas não estou em crise, graças a Deus. Vivemos muito bem com a Eva, graças a ela e a sua tranquilidade, a sua paciência. Mas a realidade é que quando vem a crise, e ela vem para todos, é cíclico, não tem quem não enfrente a crise. Vez por outra, no meu ministério, eu escuto aquele irmãozinho fala assim: irmão, graças a Deus, faz 40 anos que nós estamos casados e nós nunca brigamos. Falei, meu Jesus, ele não sabe o que é bom. Ele passou 40 anos sem saber o que é uma coisa boa brigar. E para brigar é a coisa mais fácil do mundo. Vamos comprar uma cadeira para casa? Vamos. Eu quero laranja. Não, eu prefiro preto. Olha, e o sofá? Não, eu quero de couro. Não, eu preciso de... Pronto, já está feita a briga. Já temos motivos para discussão. Vamos pintar a casa? Que cor? Vamos pintar. Vamos ter filho? 1, 2, 3, 4. Tudo é motivo para... Aí eu que sempre tive 2 filhos, né? E aí, de vez em quando, nós estávamos lá com a Eva, e eu sou daqueles que falam mais alto. E aí um dos meus filhos falava assim: vocês estão brigando? Não, nós estamos discutindo. Não tem ninguém brigando aqui. Aqui é DR, né? Sabe o que é DR, né? Discutindo a relação. E muito bem, então sempre tem uma motivação para a gente estar discutindo. Então, mas se sabe, deixa eu falar um negócio aqui, para depois voltar para o Salomão, depois nós vamos pegar ele, mas vamos falar um pouquinho da gente. Você sabe que eu, que sou casado há 36 anos, e nós tivemos algumas dificuldades, como todo mundo tem, mas se eu for fazer um resumo dos nossos problemas, a gente nunca teve problema entre eu e a Eva. Sempre foi relacionado ao derredor, né? Eu falei que quando casa, dei um conselho para os meus 2 solteiros, hoje tem mais 3 solteiros aqui, né? Que quando você casa, você olha, mas olha que rapaz simpático, que rapaz, olha, meu Deus, é tudo que eu quero, é o príncipe encantado. Só que quando você escolhe e dá certo, ele aceita, você leva o kit completo, né? Que daí vem junto a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada, a tia fofoqueira, a tia encrenqueira, vem tudo num pacote só, não precisa pagar nada extra, é o mesmo preço. Então esse é onde dá problemas. E aí meu pai, que tinha meio estilo, sabe, aquela galinha que junta os pintinhos em volta, o sonho do meu pai, e ele acabou quase que cumprindo integral, é reunir todo mundo em volta. A felicidade do meu pai é saber que todo mundo morava um pertinho do outro. E aí ele comprou um terreno desse aqui do Boqueirão. Os terrenos do Boqueirão é 14,5 por 55, é quase uma chácara. E aí ele começou a fazer casinho. Olha, essa é pro Nego, que sou eu, né? É o Nego, esse é pro Oséias, esse é pro Eli, esse é para Miriam, pro Gesiel. O nome lá o que tem, é 6, né? E a outra pro Luiz, todo mundo, tudo em volta. E no domingo, todo domingo, o que tem na casa do pastor João de Matos? Churrasco. Churrasco, maionese, arroz, farofa, macarronada e sobremesa depois ainda. Aí como que não junta filho? Junta tudo. Mas enquanto está todo mundo comendo e tudo certo, tá bom. Mas quando dá o problema, aí, e a nossa família, sabe? É a família meio misturada com português, com bugre, e aí minha mãe já é descendente sueco. Bom, o resultado é que quando você reúne e chega alguém de fora, fala, vai brigar, vão brigar. Vão se pegar já, porque do jeito que fala, todo mundo junto. E alto, não vai dar briga. Mas não, é só o estilo, graças a Deus. Mas, sempre que houve algum problema mais grave, foi relacionado a parentesco. Ao em volta. Então, isso é um problema. Mas já o Salomão, não sabemos, a Bíblia não detalha
aonde foi, mas a realidade é que a denúncia da esposa, ao levantar-se, e ao acordar e ver que não está, ela toma uma decisão, que esse aqui é um livro poético, ele é também alegórico, ele é figurativo, dá para a gente usar ele exatamente no que diz respeito a tratamento de família, ele é muito bom para isso, porque a realidade é que muitas irmãs, muitas famílias estão passando por este processo da separação, do divórcio, do abandono e muito da traição. A traição é aquela história de que o traído é o último a saber, está todo mundo sabendo, e ela é a última pessoa a saber, mas é uma das coisas que mais marcam, que mais machucam. Esta semana ainda eu estive tratando com uma pessoa que eu estou acompanhando, é um obreiro, e ele teve um problema. Ele já é um obreiro, uma pessoa conhecida, mas ele acabou tendo uma fraqueza, lembrou-se e encontrou uma ex-namorada, e aquela história que acontece muito, coisas mal resolvidas e tal, e aí acabou que ele teve um problema e está sofrendo. Eu me lembro que quando eu tratei um caso de uma pessoa da minha igreja, e eu sabia que ele estava fazendo uma loucura, uma bobagem, eu o alertei, eu ensinei, mas eu não consegui evitar que ele caísse naquele laço. Mas eu falei, você vai se arrepender, isso é apenas uma cilada, isso nunca foi amor. Amor é responsável, amor pensa, amor conhece o futuro, é inteligente, o que está fazendo é burrice. E quando deu tudo errado, eu me lembro, ele era um homem muito grande, bem maior que eu, e eu estava trabalhando na igreja, eu só vi quando ele desceu do ônibus e veio, com a cabeça quase arrastando no chão. E aí ele chegou, pastor, você tinha razão. E aí ele contou a história, traiu e foi traído, e aí ele chegou, pastor, você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar a restaurar a minha família. Eu estou morrendo de saudade do meu filhinho. Ele abandonou um filhinho no colo da esposa para ir atrás de uma aventura. E aí eu falei, então se escuta agora. Você não me escutou aquela hora, agora você vai ter que me escutar. Primeira coisa, a Bíblia diz que o homem ele é o cabeça e ele tem autoridade sobre a casa. Mas sabe o que você fez? Jogou fora isso. A coroa caiu da tua cabeça, diz a Bíblia. Isto é, você já não tem mais. O que você vai ter que fazer agora? Ao invés de você fazer, você vai ter que se humilhar. Vai ter que pedir perdão, vai ter que rastejar. E eu ainda falei, e a tua sogra está te esperando, viu? Ela até pode querer você, mas a tua sogra tem uma proposta meio terrível para você. Mas eu quero te dizer que tem solução, que bom que você se arrependeu, vamos lá, vamos ver. E eu me lembro que eu fui na casa, falei assim, fica aí no portão, e eu era novo, bem novo, era uma das primeiras igrejas que eu estava dirigindo, e eu ainda fui lá entrar, falei, pega aí que eu conheço tua sogra, o negócio está feio para o teu lado, aí. Eu disse, espera aí, e lá ficou aquele baita daquele homem no portão esperando, arrasado, e aí eu entrei lá. Quando eu entrei, e falei com a irmã, é o seguinte, estou aqui numa empreitada difícil, mas eu preciso da sua compreensão, preciso da sua ajuda. Quando eu falei o que era, ela falou, ele está aí, eu estou aqui com o machado já afiado, quero dar no meio do pescoço. Falei, ô Jesus, é assim a conversa? Falei, não, irmã, pelo amor de Deus, não é isso que nós fazemos, vamos mudar a conversa. O que a senhora prefere? Ter uma filha que perdoou o esposo bobo, que caiu, que se iludiu numa aventura, ou ter uma filha para o resto da vida carregando um filho sem pai, separado? Esta não é a pregação do Evangelho.
Jesus, quando foi para a cruz, não queria dar machadada no pescoço de ninguém. Ele foi para se entregar, ele suportou a vergonha, ele desprezou a afronta, mas ele sabia, diz que pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz. Então, eu quero que a senhora pense na sua filha, que o casamento dela pode ser restaurado, que nós podemos ajudá-lo, e eu sei o que eu posso fazer para ajudar. A senhora tem que me dar um voto de confiança. E ela falou assim, bom, não é para mim mesmo, é para ela que decide. E quando eu olhei com a menina, o olho dela brilhava, porque nenhuma mulher quer ser abandonada, nenhuma mulher quer ficar largada, ela quer estar em comunhão, juntamente com o esposo. E daí eu falei, e daí você perdoa? Pois perdoo sim, pastor. Então, aí trouxe o rapaz, a sogra segurou toda a vontade, mas deu umas faladas boas, e eu achei pouco ainda, porque ele merecia. Mas hoje, quando eles me ligam, quando eles falam, mandam mensagem para mim, eles estão felizes, animados, são pai de 3 filhos, né? Tiveram mais 2 filhos, e o casamento, porque a crise, meus irmãos, ela precisa ser vencida, a crise não pode vencer, ela tem que ser vencida. E é isso que eu quero me ater nos minutos que me falta, que eu tenho aqui para falar. Qual foi a atitude da sunamita? Você pode pôr para mim de novo 3:1? Capítulo 3, versículo 1. Eu gosto disto, é um negócio que me encanta muito isto, ela fazer o que fez. O versículo 2, vamos lá, a atitude dela, ali ela já perdeu tal. Olha aqui, eu vou procurar um advogado, eu vou separar, eu vou pedir o divórcio, eu vou arrumar outro. Como é que eles dizem aí? A fila anda. Que fila? Resolve o que a fila andar? Arrumar outro? Cada pessoa que vem falar comigo como pastor, o que o senhor acha? Eu não dá mais certo, então, o que o senhor acha? Primeira coisa que eu pergunto, você pretende ficar sozinho, sozinha? Essa é a minha pergunta. Daí a Bíblia dá amparo e diz, se você quer ficar sozinho, não tem problema. Agora, se você não quer, a pergunta que eu faço, o próximo, ele vai vir com a plaquinha na testa, dizendo assim, eu sou santo, eu sou bonzinho, eu não vou trair, ou você vai fazer um novo risco, uma nova aventura? Já não deu certo um. E aí a tristeza e a estatística de pessoas com raríssimas exceções. Tem coisas quase que inexplicáveis, com raríssimas exceções. Tem exceções. Mas geralmente a pessoa que se dá bem, se dá mal e faz uma tentativa aventurosa, rápida, de escolher uma nova pessoa, geralmente vai dar errado também. E se der errado segundo, aí a pessoa, no português bem claro, perde a vergonha. Porque no primeiro é feio, dói, fica com vergonha da família, da igreja, quer mudar de lugar. Depois não, acostuma. Eu conheço várias pessoas de talento que me ajudaram na igreja, presbíteros nesta mesma igreja. Eu tinha um rapaz que ele era um fenômeno. Quando eu dava um culto para ele dirigir, dava gosto. Pregava, carismático, tudo, mas se perdeu no casamento e nunca mais se encontrou, não sei na qual que ele está, porque vai trocando e não resolve. Então a crise, ela precisa ser vencida com atitudes. Levantar-me-ei e rodearei a cidade pelas ruas, pela praça, buscarei aquele a quem ama a minha alma. O grande problema de casar por interesse, ou pelo amor eros, o amor da sedução, o amor do erotismo, é que quando ele se aproveita, porque ele serve apenas para um momento, para satisfazer o corpo, para satisfazer apenas o desejo, e quando ele termina, pronto, ele não tem mais utilidade. Mas o amor a quem aquele ama, quem ama a minha alma, ele não suporta ficar sozinho. Ele não admite a perda. Então ela vai atrás e ela busca, e ela procura, ela pergunta, vocês viram? Você sabe por onde ele anda? Você está sabendo?
E diz que ninguém pôde falar. Mas vamos lá no versículo 3. Versículo 3, vamos lá reler um pouco. Os guardas que acharam ela, mas não puderam lhe ajudar. Ela perguntou: viste aquele a quem ama a minha alma? Você veja que a busca para quem quer resolver, para quem quer ser feliz, não adianta o orgulho. O orgulho nesse momento só faz ficar mais triste. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? O que a igreja vai falar? Olha, eu fui traído, depois vão olhar, vão fazer sinal para mim, vão cochichar por trás. E aí, quem que está sofrendo? Quem que tem a responsabilidade pela tua felicidade? Aos outros é você. Então esta mulher, ela estava interessada na felicidade. Ela sabia quem ela escolheu e ela sabia quem ela queria para viver juntos. Versículo número 4. Apartando-me eu um pouco deles, logo, olha que lição tem nessa frase. Apartando-me eu um pouco da minha mãe, da minha sogra, dos vizinhos, dos irmãos da igreja, porque às vezes nesse momento são coisas íntimas, são coisas pessoais. Você não pode ficar repartindo, contando para todo mundo, tem muita opinião. Se você falar com 5 pessoas diferentes, você vai ouvir 5 opiniões diferentes, cada um tem. E tem muita gente que não tem coragem de expor o seu problema, e ele imagina que é tudo igual. Então ele fala: ih, rapaz, eu só não largo porque eu tenho cargo, eu só não largo porque eu tenho compromisso, não largo enquanto meu pai estiver vivo, não largo. Você sabe que eu me lembrei de uma história, deixa o versículo, já volto a concluir. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu conheci um rapaz, ele era um músico da igreja, casado com uma cantora, e por alguma razão ele desistiu do seu casamento. E lá nos Estados Unidos, inclusive eu sou capelão pelo condado de Broward, lá na Flórida, lá todo o juiz, antes de fazer o divórcio legal, ele obriga o casal a passar por um aconselhamento pastoral. Olha o que é a diferença de um país cristão. Embora falam tanto nos Estados Unidos, mas eu vivi, eu sei que lá é um país cristão. E aí o juiz paga $80 para mim, $80 por 1 hora, para que eu ouça esse casal, e este casal seja aconselhado, e para que eu tente demover eles da ideia da separação e do divórcio, porque os Estados Unidos da América pensam e admitem que um problema de divórcio afeta muitas pessoas, inclusive, principalmente, aliás, as crianças. Então, eles fazem uma proteção. Bom, aí esse meu amigo, ele foi, porque a gente chama de escola, porque lá o índice de divórcio é muito grande. E aí você tem praticamente uma classe com várias pessoas que estão fazendo a escolinha, denominada escolinha, para o divórcio, e aí eles precisam ouvir o pastor, o capelão, falar. E numa dessas aulas, esse meu amigo foi e ele me contou a história. Ele disse que tinham várias pessoas ouvindo a instrução, e de repente o capelão perguntou, viu, me diga aí, quantos anos você foi casado? Aí 8, 5, 4, 3, foram falando. E ele disse que o que chamou a atenção dele era um velhinho. Quando ele levantou-se e falou assim, o capelão falou: sim, senhor, quantos anos você foi casado? 53 anos. 53 anos? E por que você está divorciando? E ele passou a relatar o porquê que ele ia divorciar. Ele falou: na realidade, eu deveria ter me divorciado muitos anos atrás. Mas primeiro porque a gente era da igreja. E aí, por causa do pastor que fez o nosso casamento, e eu não quis dar o desgosto para ele. Aí vieram os filhos. E aí eu fiquei pensando, bom, quando meus filhos estiverem maior e tal, aí eu me divorcio. E ele foi enumerando coisas e coisas, e falou: então agora,
Todos os meus filhos são casados, todo mundo tem. O meu pastor, já não estou nem na igreja, ele nem existe mais, quem fez meu casamento. E chegou a hora, agora eu posso me divorciar, porque eu nunca fui feliz no meu casamento. Então eu quero, pelo menos por um dia, ser divorciado. Olha que situação chega uma pessoa. E eu sempre paro e me pergunto em várias questões da vida, e principalmente hoje quando eu vejo rede social, eu fico perguntando quem era o pastor dessa pessoa. Que pregação era pregada nesta igreja, que nunca teve a capacidade e o poder de atingir esse coração e mudar a ideia dele. Ou o quanto esta igreja se importou em resolver a situação das famílias, ou deu oportunidade de ser feito um curso ou alguma coisa direcionada. Então, meus irmãos, hoje eu estou aqui para dizer que este testemunho desta mulher que está ali em Cantares, eu me apartei um pouco desse e logo achei aquele a quem ama a minha alma. E aí, quando acha, o que faz? Joga na cara, traidor, jaguara, mulherengo, toda aquela expressão chula que as pessoas usam quando estão magoadas, joga toda a mágoa para fora. Não, você vê que ela não. Olha o que ela diz. Quando eu encontrei ele, porque quem é ele? Não é qualquer um, é aquele a quem ama a minha alma, é aquele em que eu amei, que eu gostei, que eu dei tudo que eu tinha de bom para ele. A minha juventude eu gastei com ele, a minha pureza eu gastei com ele, todos os meus esforços, os meus sonhos eu sonhei com ele, então eu não posso perder ele. E o que ela toma atitude? Agarrei-me a ele e não o larguei. Olha que coisa linda. Não dê o teu esposo para as outras aí fora. Não abra a mão do teu esposo para outras. Não facilite para Satanás e o mundo que a tua esposa seja vítima dessa sociedade hipócrita que nós estamos vivendo, que prega que o amor é eterno enquanto dura, que toda forma de amor vale a pena. Não, a única forma de amor que vale a pena é a forma bíblica desta pessoa que diz e tem a capacidade de dizer: esta é a quem a minha alma ama. E é por isso que eu digo que ainda dá tempo de nós resolvermos as coisas nas famílias, quando houver a humildade de sair da zona de conforto. Quem estava na cama, quem estava no quarto, era ela. Quem estava certo, quem tinha razão, era ela. Mas do que resolve a razão? Do que adianta orgulho nesta hora para viver a vida toda sozinha, solitário, largado, separado, divorciado? Não. É muito melhor se humilhar, rastejar, porque a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. É uma premissa da pregação do Evangelho, da doutrina do Evangelho. Mas orgulhoso, nem Deus gosta dele. A Bíblia diz: Deus abate os orgulhosos. Deus não gosta disso. Se nós estamos falando de família no padrão bíblico, no padrão cristão, nós precisamos nos basear no exemplo da Bíblia Sagrada. E aí diz assim: até que o introduzi, levei ele de volta para casa. E ali chama-se de câmara. Câmara é a palavra usada para o quarto de núpcias. Isto é, eu vou ter uma nova lua de mel, porque agora nós nos consertamos. Eu imagino qual foi, a Bíblia não traz os detalhes, porque se fosse trazer todos os detalhes do que a Bíblia tinha que ter muitos e muitos livros. Então ela sintetiza, ela simplifica. Mas ali você vê que houve uma nova lua de mel.
E eu aconselho as pessoas, viu? De vez em quando é bom. O que resolve ficar fazendo poupança e gastar dinheiro para o médico no remédio? Faz uma poupancinha e depois dá uma fugida, né? Tem as pessoas que têm a bênção de ter, igual o pastor Jean, 3 filhas, deixa a casa com elas. Cuida da avó, cuida do vô, que eu e a Débora vamos tirar um fim de semana para nós 2. Pega uma pousada, vai fazer lua de mel, vai renovar os votos, vai passear, vai discutir a relação, porque isso é bênção. Eu não prestei, viu, para ter filha, né? E eu sempre falei isso lá em casa. Poxa vida, eu sou muito bruto, é para filho mesmo. E os dois meus filhos, Deus me deu 2 anjos, não foi filho, 2 anjos. Nunca sofri com meus filhos, nunca. E não é porque eu sou bom, e eu vou concluir falando isso, porque é uma outra questão que dá muito problema, muita crise no casamento, são os filhos. Mas eu fui para Camboriú, morar em Camboriú, eu tinha 28 anos, eu tinha 2 filhos já, meus 2 filhos muito pequenos, e eu me lembro que eu fui num congresso do Círculo de Oração, e a minha esposa tocava na banda, e a banda ficava na parte de cima, era uma igreja que tinha um púlpito alto, e eu, naquela época, era só filho de pastor, eu estava lá embaixo, cuidando dos meninos, assentado, um de cada lado ali, e aquele dia os 2 resolveram mostrar que eram pentecostais. Sabe aquele dia que os meninos estão pentecostal? Não para um minuto, e aquilo foi me irritando, e a Eva tocando na banda, e eu tendo que controlar eles. Aí eu me lembrei que uma vez, lá quando eu era menino, em Ponta Grossa, na Uvaranas, eu pedi para minha mãe para sair para fora. Mãe, você quer ir para fora? Onde você vai? No banheiro. O que você vai fazer? Tomar água. Você está com sede, então vamos lá. Judiação do Manassés. Nunca ele devia ter tido sede, que lá fora a doutrina foi pesada. Viu? O negócio foi lá. Foi uns beliscão, as ameaças. Minha mãe virou no Bin Laden lá no banheiro. Bom, resultado que eu nunca mais quis sair, porque a doutrina daquela época era assim. A minha mãe tinha 6 filhos, então ela escolhia um banco, e aí começava Oséias, Manassés, Eli, Luiz e tal, e ela ficava na ponta. E o banco não era desse jeito, tudo com poltroninha, era bancão que eles duram mesmo. E aí encostado na parede, então só entrava, não saía. Era só para entrar. E só saía depois do culto, e aqueles cultos não eram dos ruins, aqueles cultos que pegavam fogo mesmo e ia embora. Aí eu me lembrei disso, falei, Gustavo, espera aqui que o pai vai ali levar o Gunnar tomar uma aguinha. E aí eu fui lá, e aí me revesti do Saddam Hussein. Vou matar, tirar o pescoço, arrancar, tudo que se tiver direito, pronto. Aí o Gunnar, e aí aquela frase pentecostal de crente assembleano, e engula o choro. Opa, aqui quem manda sou eu. Voltei para a igreja, tranquilo. Aí, bom, o Gunnar sempre teve um olho muito lindo, verde, grande. E aí ele conseguiu engolir o choro, mas a lágrima não dá para engolir, né? Aí ele engolia o choro, mas a lágrima corria, assim, porque eu tinha dado uns pega nele lá. E aí o outro, o Gustavo, esse que pregou aqui, do lado, ele passou pela frente de mim assim, olhou, viu a lágrima, e aí meteu-lhe o dedão de profeta na minha cara, e falou assim, você brigou com meu irmãozinho, eu não gosto de você. Falei, Jesus, agora deu mais um. Resultado, esperei ela tocar os hinos congregacionais, tal, tudo certinho, e era um congresso de circulação. Fiz um sinal para ela e falei assim, vamos embora, porque os irmãos não têm culpa, nós não vamos fazer eles perder o culto, vamos para casa. É melhor porque os meninos hoje estão impossíveis. Aí a gente foi, olha, mais 6 quadras. E aí, sim, lá, 6 quadras de terror, viu? Dava quase um filme. Quando nós chegar em casa,
Mato, corto o pescoço, tiro, estripo, tudo que se imaginar. E a Eva, calma, a gente não pune na hora da raiva, e tal. 6 quadras. Quando nós chegamos em casa, eu falei, Eva, você fica aqui que minha história é com eles lá no fundo, lá no último quarto. Vão lá que eu já vou lá. Quando eu chego lá, irmãos, meu Deus, eu preciso pedir perdão o resto da vida. Porque quando eu cheguei lá, o Gunnar estava com as mãos bem assim. Jesus, tenha misericórdia de nós. Se tu não ajudar nós, o Pai mata nós agora. E aí, meus irmãos, aquilo doeu mais em mim do que nele. E olha, porque eu tinha prometido e eu não podia perder toda a moral e a autoridade, eu peguei, tirei a cinta ali, dei umas 2 assim por cima, para não doer nada, só para desencargo de consciência e para acalmar o meu. Mas aí, meus irmãos, passei isso aí lá, leva, atende eles lá, põe para dormir, vê alguma coisa que eu já resolvi o problema. Mas o meu problema estava só começando. Eu me lembro que eu entrei no meu escritório e eu pus a minha cara no chão. E falei, e agora, Deus? Casei com a mulher mais linda que eu conheci. Tenho 2 filhos, um mais lindo que o outro. Mas como é que cria isso? Como é que acalma desse tamanhinho? A minha mãe me deu 2 beliscão, virei um anjo para o resto da vida. Mas e esses 2, Jesus? Tenha misericórdia de mim. E quando eu chorei, eu fiz uma oração. E eu disse, Deus, eu não sei cuidar de filhos. Eu não tenho sabedoria para isso, eu não pensei nisso. Mas eu preciso de uma coisa. E sabe o que me lembrei nesta hora, pastor? Só veio um versículo na minha mente. E aí eu tive que quebrar a maldição. Porque Deus pune o pecado dos pais até a 4ª geração. Eu falei, Jesus, amado, tenha misericórdia dos meus filhos, eles não têm culpa. Fui eu, não é eles. Eles não têm culpa, Senhor. Quebra essa maldição, se isso é verdade. Eu não aceito isso na minha família. Os meus filhos, quem vai cuidar é tu. Porque eu admito que eu não sei. E eu sei que esta oração foi ouvida. Porque meus filhos nunca me incomodaram, a não ser me dar alegria, a ser mais crente do que eu. E a minha oração sempre foi essa: Senhor, eu quero que meus filhos sejam mais crentes que eu, quero que sejam melhores filhos do que eu fui, quero que eles sejam melhores esposos do que eu sou. Eu preciso da tua bênção, Deus. E Deus me deu. Deus me deu. Eles sempre foram guardiões do meu ministério, sempre foram exemplos para mim, e eu adoro a Deus por isso nesta noite, porque eu sei que a crise ela vem, mas ela é para ser vencida. E eu creio, viu, meus irmãos da Vila Germano que estão me ouvindo, Deus vai dar vitória para a tua família, se você tomar a atitude que esta pessoa teve. Vamos lá no versículo 5, só para mim concluir, que eu já passei do horário. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que Ele queira. Olha que coisa extraordinária a atitude desta mulher. Ela avisa para quem quiser: ei, mulherada, aqui não, aqui tem quem cuidar. Aliás, eu não quero que vocês incomodem, não adianta. Vocês assediarem, quiserem, falar, deixa ele tem quem cuide, ele tem quem ame. E aí a atitude na outra estudo eu vou falar, porque antes lá no amor inicial, a expressão dela era assim, ó: o meu amado é meu. Essa era a expressão, que eu falei que é uma expressão possessiva, de quem quer só para ele. Mas daqui um pouco, depois que ela vence a crise, aí ela vai testemunhar assim: eu é que sou do meu amado. Não é ele que é meu, eu tomei uma atitude, eu sou dele, eu sou do meu amado. Porque ela fez uma luta incessante para
protegê-lo, para trazê-lo de volta, e dessa vez veio para nunca mais sair. Eu quero que você acredite que Deus pode restaurar a tua sorte, pode restaurar o teu relacionamento, o teu casamento, se você mostrar e demonstrar para Deus que este é aquele ou aquela a quem a tua alma ama e que você não pode abrir mão disso. Amém? Que Deus abençoe. A crise, ela não veio para te vencer, ela existe para você vencer. Na próxima estudo nós vamos falar sobre o amor maduro, o amor de quem venceu a crise. Então é muito complexo esse estudo, é muito profundo, mas eu quero dar uma ideia só. E nós vamos ter oportunidades de conversar mais, e é por isso que eu estou convocando os outros obreiros, para cada um dar a sua visão da família, assim como nós tivemos o meu filho, que eu fiz questão, por ser o meu filho, dele vir aqui trazer a palavra de Deus, para que cada um entenda que Deus está no controle da nossa vida, e que depende de cada um de nós, de tomarmos a atitude de ser feliz. Felicidade passa por querer ser feliz. Tem gente que parece que quer ser infeliz, porque faz tudo ao contrário do que a felicidade pede. Amém? Meus irmãos, antes que eu ore para concluir, eu quero falar sobre o nosso fim de semana. Fim de semana nós vamos ter o culto da juventude, né? Que vai ser uma live no sábado, da nossa juventude da Vila Germano. Nós temos uma juventude poderosa, animada. A nossa liderança, ela tem um controle muito bom sobre a nossa juventude, e nós vamos ter aqui, então, já estão programando, vai ser lindo. Nós vamos gravar às 5 horas, normal, e eu sei que já estão com tudo preparado. Agora, no domingo nós vamos ter algo especial aqui. A UMADSE Geral, que é a União da Mocidade Assembleia de Deus em Curitiba, eles vão vir fazer a sua live, a live da UMADSE Geral aqui na Vila Germano. Então vai vir o pastor Natanael, que é o coordenador geral, vai ser o pregador da noite, e eles vão trazer parte da orquestra e o back vocal, né, da orquestra da UMADSE. Então vai ser um negócio muito lindo. Então eles vão vir, assim como nossas músicas, às 2h30 já vão vir fazer o ensaio, e aí às 4 horas eles vão gravar, e nós vamos aproveitar, porque é uma oportunidade linda para a nossa igreja e para nós estarmos. Então, como nós ainda estamos em lockdown até segunda-feira que vem, então nós não podemos trazer público ainda, infelizmente, porque seria uma grande oportunidade. Mas prepare-se na sua casa, domingo 19 horas, vocês vão ter uma live especial de qualidade com a nossa UMADSE, a União da Mocidade de Curitiba, com a pregação do pastor Natanael Silva, que é o coordenador geral da nossa UMADSE. Eu vou estar aqui com eles, eu pedi já para a diaconia sempre estar escalada para estar conosco, e vai ser uma festa espiritual. Na quarta-feira que vem, nós retomamos o estudo da família e vamos continuar. Já temos escala para o mês todo. E no outro sábado, nós temos do outro final de semana espetacular, né? Que é a nossa ceia, que se Deus quiser, já vamos poder ter público, viu? Caindo o lockdown, as coisas estão melhorando, as estatísticas estão dizendo que a partir de terça-feira que vem vai ser liberado muitas coisas. Se nós pudermos voltar nos 30%, aí, alguma coisa já vai ser bênção para nós, né? Nós fazemos o drive-thru e fazemos o culto da ceia, vai ser uma bênção. E no domingo o culto de missões. E para isso nós convidamos, vai vir lá de Camboriú o presbítero Gilberto Vieira, que vai vir pregar a palavra de Deus no sábado e no domingo aqui para nós. Então, vai ser um fim de semana também muito lindo para a Vila Germano. Eu quero que vocês estejam ligados. Nós estamos com mensagens pela manhã e mensagem à noite agora, viu? Aumentamos a escala e está lindo, o povo está inspirado, viu? Está cada dia mais bonito, aquela mensagem de 3 a 5 minutos, viu? Não é para dar estudo, irmão. É 3 a 5 minutos, né? Só para deixar com vontade para outro dia. Mas hoje nós tivemos a irmã Rosa pela manhã, foi muito lindo,
graças a Deus, porque eles estão obedecendo, fazendo uma coisa muito bonita. Orando, ontem nós tivemos a estreia da irmã Débora, e assim nós vamos, tá bom? Quando terminar os obreiros, nós vamos por a juventude, vamos indo, tá bom? Vamos usando todo mundo e está sendo uma bênção o nosso grupo, onde a gente está conseguindo ser igreja e pastoreando. E não esqueçam, crente de domingo tem que ser o mesmo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, começa tudo de novo no domingo. Amém? Então, nós vamos orar. Gostaria de pedir oração pelo filho do evangelista Isaías. Como que é o nome dele, irmão Isaías? David. Muito bem, o David, que ele foi para a UPA ali com suspeita de Covid hoje. Cada um que tem deve correr mesmo, né? É isso mesmo. Ver lá o diagnóstico, porque infelizmente ele está baixando a faixa etária, vindo para a juventude, e nós queremos que vocês estejam cuidando e orando uns pelos outros. No fim de semana é a Páscoa, né? Nós estamos providenciando alguma coisa para as crianças e para os adolescentes, e aí as famílias, né, vão se reunir e lembrar da Páscoa. O que quer dizer Páscoa? Páscoa é a história do anjo que passou por cima do Egito e não desceu na casa dos hebreus do bairro de Gósen, lá no Egito. Na casa dos crentes não tem mortandade, na casa dos crentes tem vida. E isso quer dizer Páscoa, passar por cima. O anjo da morte não vai chegar na tua casa, acredito nisso. Deus vai proteger a tua casa, acredite que Deus vai te abençoar. E para nós os crentes, a morte, ela não é o fim, é o início da vida eterna com Deus. Para nós o melhor está depois. Então, mas só para você saber que aquele anjo da morte que veio para punir o pecado, o endurecimento do coração de Faraó. Os primogênitos morreram porque Faraó endureceu o coração e não queria deixar o povo ir. Então, para isso, o anjo da morte vem mesmo. Deus cuida do seu povo, Deus protege o seu povo. Então, vamos orar. Eu quero orar pela tua família, para que Deus te dê sabedoria para você enfrentar a crise. Ninguém está livre da crise. Todos podem passar por ela. Mas quando você vence a crise, você sai mais forte. E nós vamos falar sobre isso no próximo estudo. Então vamos estar em pé para agradecer a Deus. Eu quero agradecer publicamente o pastor Samuel. O pastor Samuel está numa empreitada de trabalho, fazendo umas escalas para cobrir um companheiro. E ele tem tido dificuldades, mas domingo próximo seria a escala dele pregar. Mas quando eu falei com ele, expliquei a situação, da oportunidade de termos almados aqui, ele bondosamente, como sempre faz, abriu mão da sua escala, e nós vamos escalá-lo um pouco mais para frente para falar sobre família, porque ele é um especialista nisso também, principalmente do curso Casados para Sempre. Ele tem uma experiência muito grande, tem uma família linda, abençoada, exemplar. Então, mas eu publicamente quero agradecer. É isso que eu tenho de bom aqui nesta igreja. Uma das coisas mais lindas é a unidade do corpo de obreiros e a amizade que eles demonstram por mim. Agradeço. Nós temos sempre conosco aqui, em todos os cultos, e esta semana, que é o fechamento do caixa, o nosso tesoureiro está aqui todos os dias para atender. Segunda, quarta e sexta, eu estou atendendo o pessoal aqui, das 19 às 20 horas. Se você quiser vir, olha, segunda-feira agora, que lindo eu atender a Luísa. A Luísa tem 11 anos, viu? É a netinha da irmã Cleusa. Mas que coisa boa foi ouvi-la, orar por ela. 11 anos só, mas ela queria falar com o pastor. E eu fiquei muito feliz em poder falar, ouvi-la e orar por ela. Vamos orar. Pai de amor, Deus de infinita misericórdia, mais uma vez, nós falamos da Tua palavra. E eu creio, é por isso que eu prego ela, eu creio que ela é poder para salvação,
para perdão, para transformação daquele que crê. E nós estamos aqui nesta série de estudos sobre a família. E nós queremos famílias abençoadas e felizes aqui na Vila Germano. Mas, Senhor amado, nos dá o mesmo espírito da sunamita, da esposa que não admitiu perder, não admitiu ser infeliz e carregar aquilo para o resto da vida. Mas ela se esforçou, ela saiu da sua zona de conforto, ela foi em busca do seu amado, e quando ela achou, ela não cobrou, ela não jogou na cara, mas ela diz que ela agarrou, abraçou e trouxe novamente para sua casa, porque ela precisava ser feliz. Eu quero, Senhor amado, que cada um dos teus filhos que está atravessando por uma crise familiar, que ele tenha, Senhor amado, esta mesma humildade, este mesmo desprendimento, de, Senhor amado, de lutar para que a sua família seja feliz e abençoada. Cuida de nós, Senhor amado. Nós não sabemos como fazer, nós não temos a estratégia certa, mas Tu cuida de nós, Tu nos dá sabedoria, Tu nos ensina e Tu nos protege. Pai, é por isso que eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre cada família da Vila Germano. Nós queremos ver todos eles felizes e abençoados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, revelado na graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós. E todos dizemos amém.